Olá, meus amigos, programa Opinião Livre, hoje direto do restaurante indiano Charim, Felipe Neri 332, referência em gastronomia indiana. E eu tenho a satisfação de conversar com meu amigo Flávio Delmezi, grande fotógrafo, personalidade gaúcha e brasileira, um homem viajado, um homem culto, que eu tenho a satisfação de entrevistar já há pelo menos 2 décadas que eu faço entrevistas contigo. Vamos parar por aí, né? Que prazer te receber. O prazer é meu. Eu estou surpreso com essa casa, moro do outro lado da cidade, ou seja, não venho com frequência para cá, mas gosto muito da comida indiana. Exagero um pouco na pimenta. Agora, a Índia tem coisas extraordinárias, inclusive uma que eu até vou te contar. Estava, evidentemente, com a minha mulher no sul da Índia e tem alguns restaurantes em que está escrito em letras desse tamanho. Sim. 99% vegetariano. Nós entramos, comemos bem, na hora de sair, eu prefiro sempre pagar a conta no caixa do que pagar para o garçom, para estabelecer uma certa relação com o dono. E eu disse, olha, muito obrigado, a comida, isso. E ele disse, tudo bem. Digo, só tem uma consulta que eu tenho a lhe fazer. Eu não entendi o seu 99% vegetariano. O sujeito fechou o caixa, colocou as mãos dessa forma, baixou os olhos e disse, lamentavelmente, nós não podemos evitar de matar alguns micróbios. Bah, que coisa, hein? É inacreditável. E tem também algumas religiões, para mim, que não sou religioso, muito curioso. Indivíduos que andam pela rua, pela calçada, varrendo aonde passam, para não esmagar nenhum bichinho. Bom, tem regiões da Índia lá, me confirma isso se eu estiver equivocado, Flávio, mas já li sobre isso, já vi documentários em que mostravam isso, em que os ratos são cultuados. Cultuados. Tem templo para tudo que você quiser. Macacos, por exemplo. Eu morro de medo deles. Raramente vou, só quando é obrigatório. Eu sou filho de médico de interior. E macaco, quando resolve morder alguém, ele morde quem for, inclusive quem o alimenta. Eu tenho exemplos, ainda de criança, quando eu via com minha família, de aqueles micos que o pessoal criava em casa, que lá pelas tantas começam a morder o indivíduo e tu não consegue se ver livre deles. Porque eles se agarram com 4 patas e o rabo, enquanto te mordem. Então não adianta você ter violência ou não. Claro, é como se eles estivessem se agarrando num galho. E esses macacos têm templo dedicado a eles. Monkey Temple é um negócio até... E os ratos também. Só que não diz isso porque o teu público vai achar que nós estamos mentindo. Não, mas é verdade. E a razão disso tudo é o contato que eles tiveram no passado com os deuses. Claro. Por exemplo, a Shiva entrou numa determinada situação que eu desconheço, montada em cima de uma vaca. Shiva, deusa. Consequentemente, pelo contato que teve, a vaca passa a ser sagrada. Lá ninguém come, né? Ninguém come, mas por outro lado, búfalo não é vaca. Então começa a criar na nossa cabeça ocidental coisas absolutamente incompreensíveis. Búfalo, então, tem muita gente que come. Ah, sim. Eu duvido que você coma olhando a carne no açougue. Aliás, eu acho que... Ô Flávio, tu participaste bastante lá nos anos 80, eu lembro, de alguns programas da extinta TV Guaíba, Viajando com a Guaíba. Viajando. E para o Alcaraz Gomes também, tu concedeste entrevistas, né? Ah, sim, eu devo muito da minha atividade atual ao Flávio Alcaraz. Pois conta um pouco para mim, vamos lembrar disso. Pois, um jornalista extraordinário, agressivo, neurótico, brigão, tudo o que quiserem, mas no momento que aquela luzinha vermelha acendia,
o brilho do Flávio é alguma coisa extraordinária. Inclusive um jornalista culto, coisa que está desaparecendo. Pelo menos quando eu vejo futebol eu levo cada susto. Para dizer o mínimo. Que você não imagina. Foi uma época muito boa para mim. Eu voltei da Inglaterra pretendendo ser fotógrafo. Isso aí nos anos 70. Bom, para te falar a verdade, eu cheguei aqui, acho que no dia de Natal de 72. A data inesquecível. Cheguei em Montevidéu, minha mãe foi me buscar de automóvel, e a partir daí, obviamente, eu tinha estudado alguma coisa, fotografava razoavelmente, fiz um curso de fotografia bastante longo na Inglaterra, nada de cursinho de fim de semana, só que tinha um detalhe, eu não tinha cliente nenhum. Então, uma coisa é a tua pretensão a fazer alguma coisa, mas eu era muito voltado ao nível automobilístico, por correr de automóvel e por ter sido, durante anos, funcionário de departamento técnico da Vemag em São Paulo. Então, a minha imagem era totalmente alheia a isso. Muita gente, às vezes, amigos meus, precisavam de fotografia e eu dizia, por que você não me ligou? O pessoal, com vergonha até, dizia, eu nunca me lembro de ligar para ti por fotografia. Bom, e um dia eu estava dando umas entrevistas para o Pedro Pereira. Eu fazia comentários para Guaíba e o Flávio ouviu, termina o programa, ele me diz, você quer dar umas entrevistas para mim? Só que às 7 horas da manhã. Digo, não há problema nenhum. Até hoje eu acordo cedo, levanto cedo, portanto, a minha manhã é longa. E fizemos um programa e ele diz, você acha que dá para fazer uns 2 ou 3 mais? Eu disse, perfeitamente. Fizemos ao redor de 40 programas, inclusive programas que tinham... O programa do Flávio era um torpedo na manhã, era um Exocet. Era, uma grande audiência. Grande audiência, às 7 horas da manhã, só ele te fazia... E ele era muito culto e ele era muito bom na sonoplastia ao contar as histórias. Eu lembro do meu pai, eu menino, me levando para o colégio nos anos 70 e ouvindo ele contar das guerras, dos conflitos, das viagens, anos 70. Sim. Na antiga Guaíba, né? Claro. Que existia, não existe mais. É que a Guaíba formou uma equipe, formou gente e tinha um padrão de locução, padrão Guaíba, que eu tenho saudades muito grandes, claro, do padrão. Mas voltando ao assunto, e eu um dia conto para ele essa história, e ele me sugeriu o seguinte, disse, olha, Flávio, para de falar de automóvel, não fala mais disso, disso e disso. Quando tu assumires o microfone, fala de fotografia. Eu procurei fazer isso e nunca mais tive carência de clientes. Só para você ter uma ideia, eu já estava no Brasil há uns 3 meses e fui vender ações do Centro Comercial da Zenha. Que pastinha embaixo do braço e vamos lá, tinha que faturar de verdade. Então, é o que eu fiz. Depois daquela série de palestras, eu nunca mais tive nenhum problema, inclusive clientes muito bons. Por exemplo, Petrobras. Lamentavelmente não foi hoje. Claro. Qual foi a tua grande viagem, o grande lugar, assim, que tu... Assim, puxa vida, que coisa maravilhosa eu ter estado aqui. Grande viagem, eu não tenho a menor dúvida. Foi a minha vinda de Caxias a Porto Alegre. Como assim? Eu saio de Caxias, onde eu tinha família, mordomia, filho de médico, etc, etc. E venho para cá, que eu não conhecia absolutamente ninguém. Foi a viagem da tua vida. Foi a viagem da vida e a viagem mais longa, sem dúvida. Claro. Que idade tu tinhas? Era muito jovem? Ao redor de 15 anos. 15 anos. Primeiro eu fui interno durante 6 meses, depois me expulsaram do Rosário, claro, o que é uma glória. Não? A expulsão demonstra bem o que era a época. O que tu fizeste, Flávio? Bem,
Para te falar a verdade, eu não fiz absolutamente nada. Eu fui idiota. Uhum. Por quê? Porque 8 horas da manhã, interno, e um irmão começa a dar uma aula de religião sobre a Bíblia. E falava e vociferava sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, hoje eu tenho uma certa curiosidade, até porque nós sabemos o que é sodomia, mas nunca aprendemos o que é. A outra cidade, ou seja, pode ser que algumas coisas a gente esteja perdendo muito sem saber. E ele falava e vociferava, eu no primeiro banco, e ele dizia, então o fogo dos céus queimou todo mundo. Ele sabia até o número de moradores de Gomorra. Ele devia ter um senso de esperança. E foram 60 mil pessoas, 50 mil pessoas, e todos morreram, mas todos eram pecadores. A força dos céus se voltou contra eles e tinha toda a razão. E todos morreram. Aquele silêncio na aula. E eu, no primeiro banco, todos, até as criancinhas, foi uma gargalhada na aula. Era guria ali, adolescente. Não, aquelas coisas que hoje, primeiro, nenhum professor, nem mesmo do Rosário, faria uma asneira dessas. Claro. E segundo, o nosso conceito é que é outro. Claro. As coisas vão mudando. Quanto a lugares, eu tenho lugares realmente, eu sou um sujeito de muita sorte, visitei muito boas cidades. Tu passaste muitos anos viajando, né? Muito. E fotografando. Também. Essa era a tua vida. A fotografia é um ótimo negócio. A fotografia deixou de ser um bom negócio no momento que surgem essas pequenas máquinas atuais, que são excelentes. Eu hoje uso uma maquininha de $199. Já tem 10, 12 anos de uso, você tem que ver o resultado. Eu não estou dizendo do fotógrafo, você tem que ver o resultado quando se fala em termos de cores, em termos de tudo. Qualquer indivíduo hoje que tenha uma certa noção de enquadramento, não é de fotografia, pode fazer fotos excelentes. Essas maquininhas novas... Hoje até extrapolou as maquininhas, são os smartphones. Os smartphones. Eu sou muito ruim de telefone porque eu não consigo agarrar o telefone, eu não tenho essa ideia de fotografar de longe e etc. Mas quando eu vejo o resultado impresso, principalmente nas baixas luzes, as máquinas antigas, fotografar em baixas luzes, tu precisava ter conhecimento de verdade. Esses telefoninhos atuais, o meu inclusive, eu tenho um telefone comum, é excelente. A Kodak não acreditou nisso e quebrou, né? Eles descobriram. Sim, mas depois eles quebraram por isso, né? Eles não acreditaram na fotografia, eu não Na creio. fotografia digital, vamos dizer assim, né? Eu não digo que eles não tenham acreditado. O lucro do papel impresso devia ser tão grande que eles resolveram insistir na linha. A Kodak chegou a ter, e hoje já venderam um monte, é claro, 1.400... como é que se chama? Me falta a palavra agora. 1.400 descobertas de fotografias registradas. Isso. Como assim? Se tu inventa alguma coisa em fotografia... invenções ligadas à foto. Invenções, mas tem um nome, agora está me fugindo. Patentes. Patentes. Eles chegaram a ter 1.400. E não foram só eles. A Fuji foi para o espaço, a Agfa foi para o espaço e assim... E quando tu passa numa vitrine atual, se tu observares, as máquinas que estão ali, nenhuma delas fez um clique até 10 anos atrás. Claro. Mas tu fotografavas para quem viajando o mundo? Bom, basicamente eu fotografei 27 anos para o Image Bank. Na época sediado em Nova York, depois sofreu uma série de mudanças, foi vendido e revendido, não sei nem com quem está. Eu até hoje tenho 63 mil fotos lá. No Image Bank? Mas não vende. Quer dizer, vende. Mas eles te pagavam na época? Olha, como é que era? Primeiro de tudo, devo dizer que eles foram corretíssimos comigo. Se a foto é vendida pela instituição,
eles ganhavam 50% e eu 50%. Se a foto fosse vendida por um revendedor, eles ganhavam 33, 33 e 33. Em 27 anos, nós não tivemos nunca nem um inguiço. Não, a foto a foto não é. E sempre pingavam pagamentos para ti. Interessante. Claro, porque era uma época de muitos impressos, né? Isso. Além disso, muita eu revista. fazia um tipo de fotografia, porque tem várias especializações, muitas especializações. Eu fazia travel photography. Então, de uma certa forma, você vai ficando conhecido e quando procuram determinadas coisas, o sujeito lembra ou não de ti. Além disso, tem um livrinho que, por ter capa preta, se chama Black Book. Ali, evidente que tu paga para ter o teu nome e algumas fotos estampadas. Então, isso é distribuído nas agências quase que do mundo inteiro. Então, lá pelas tantas, o indivíduo precisa determinadas fotos. Ele pega o Black Book e diz, é parecida com isso aqui. Quem sabe vamos falar com esse sujeito. Então, com isso, eu fui, por exemplo, à Ilha da Páscoa, que ninguém vai, eu fui 3 vezes. A ilha onde viveu o Robinson Crusoe. No Chile também. É no meio do Pacífico, né? É no meio do Pacífico. Na realidade, são três ilhas. Adentro, Massa Adentro e Robinson Crusoe. E a história é verdadeira, é um irlandês chamado Selkirk, Alexandre Selkirk, que foi lá. Então, tem essas coisas que a mim agradavam muito. Solteiro. Eu me casei com 52 anos, adoro minha mulher, vivo bem com ela, mas casei aos 52. Até os 52, tem sempre que lembrar, Diego, que se tu tem 2 máquinas penduradas no pescoço, é bem provável que você não vá para casa sozinho. Claro. Vamos lá, existem algumas profissões que exercem um fascínio nas pessoas, né? O de fotógrafo, eu acho que é ainda, mas talvez tenha sido até mais, né, Flávio? Sinceramente, eu não sei, mas eu me dei conta em seguida. Quando eu me via fazendo a barba de manhã, eu sempre olhava e disse, Flávio, se você quer alguma coisa com fotografia, passa para o lado de trás da câmera. Com essa cara, você não vai ter sucesso. Flávio, e a Ásia? Uma vez tu me relataste que tu estivesse no Vietnã durante a guerra. Durante a guerra, sim. E aí, como é que foi? Bom, primeiro de tudo, eu sou suspeito porque eu acho a parte mais interessante do mundo para viajantes. Estou falando viajantes, não turistas. É justamente aquela península do Sudeste Asiático, que pode começar Birmânia, Laos, e você vem descendo pelo Camboja e vai descendo até Singapura. Para viajantes, Diego, eu te recomendo. Eu sei que teus filhos hoje já falam inglês, já adoram ir aos Estados Unidos, mas Sudeste Asiático é alguma coisa de espetacular. Agora, aquela história de não é para todos. Tu desce, por exemplo, em Bangkok. Primeiro dia, te saem lágrimas dos olhos e o nariz entope pela poluição. Porque aquela hora de 7h30 da manhã, tem 1 milhão de motos, 2 tempos em cada esquina. É uma fumaceira. Mudou o sinal no momento que todo mundo acelera, você não vê mais nada. Agora você vai, enfim, você vai. Não, e diz que alguns cruzamentos de cidades desses países não tem nem sinaleira, né? Bom, no caso da Tailândia tem. Tinha. No Vietnã também. Vietnã se fala muito mal do Vietnã, mas a história não é muito bem contada. Não, conta para mim. Não estou falando que a guerra seja alguma coisa favorável. Sim. Mas, primeiro de tudo, se tu falasse francês, você já era um cidadão mais elegante. Porque os GIs, os pracinhas americanos, eram escolhidos provavelmente por computador entre os mais burros da história. Nada a ver com os oficiais, hein? Quem tinha carreira militar é outro departamento. Eu digo, o sujeito tinha 18, 20 anos e quem sabe até para faturar um pouco mais. Agora, a vida em Saigon continuou normal durante o tempo todo. Não vou dizer normal, por exemplo, tudo fechava às 10 horas da noite. Mas, por exemplo,
coisas curiosas. As boates e até os bordéis abriam às 9 da manhã. Aham. Então era E as bombas? puramente... Pegasse lá a bomba explodindo em Saigon? Não, peguei. Teve muita coisa que você sobrevive ou não por sorte. Agora, nunca se bombardeou, nunca se guerreou em Saigon. Não, mas eu digo, tinha bomba terrorista. Ah, sim. Isso tinha bastante. Havia, e espero que o Estado Islâmico não comece a copiar. Porque os meus amigos que eu tive lá, inclusive um excelente fotógrafo, um chinês que sumiu. Eu andei à procura dele na cidade dele, em Singapura. Mas enfim, não vou. É uma história triste, um chinês que desapareceu. Ele foi dos meus primeiros amigos, fotografava para a National Geographic. Quando não tinha nada de guerra, fazia microfotografia. Enfim, um jeito. E ele me ensinou de primeira. Quando explodiu um automóvel, as bombas na época eram dentro de automóveis estacionados, quase sempre aqueles Renaults velhos, ou aquele Renault de motor traseiro. Um Renaultzinho, o desenho é brilhante e pronto para andar, pesava 495 quilos. Hoje nós não conseguimos fazer um automóvel pequeno com menos de 850, 800 por aí. Mas esses carros é que normalmente explodiam. No Brasil é fácil de identificá-lo. Pelo motor na traseira, eram chamados de Carmen Miranda. Interessante. Mas o que teu amigo te disse? Bom, me diz, quando explodiu uma explosão, quando houver uma explosão, não vai logo para lá. Diz, como? Diz, não. Espera a segunda explosão. Me explica bem. É o que eu vou fazer ao senhor. Tem uma explosão, todos correm para o local da explosão. E aí tem a segunda. Aí tem a segunda. Aí tem a segunda. E outra coisa que ele me dizia, se você estiver aqui no edifício, é onde estavam todas as agências, e explodir alguma coisa lá embaixo, não vai para a janela. Porque todo mundo faz isso. Explode a segunda bomba, pega quem está na janela. Quem está na janela. Então, essas coisas existiam e existem. Agora, nunca se bombardeou. Claro, não estou falando em 68, 69, quando houve a ofensiva Tet. Foi o único momento em que o Vietnã do Norte chegou a Saigon, né? Chegou, invadiu e ninguém sabia que eles tinham chegado. Mas depois foram corridos, né? Exato. É uma coisa curiosa, né? A gente vê nos documentários, quer dizer, os americanos não perderam nenhuma batalha convencional, né? Mas perderam a guerra. Isso é discutível. Obviamente o mundo sabe que o japonês, que os asiáticos, vietnamitas, eu não estou defendendo os americanos em guerra, não. Sim. Quem sou eu para defender? Não, mas eu digo pela superioridade de armamento. Analisa a história hoje. Nós esquecemos, uma boa parte de nós pelo menos, esquecemos o porquê da guerra do Vietnã. Se acreditava na época, não sou eu, a ideia era que os chineses desceriam em direção à Austrália. Estou falando de coisa de 5.000 quilômetros. Estou falando. Claro. Eles desceriam, sairiam da China e etc, e iriam desceriam direto, sem nenhuma oposição, até a Indonésia. Mas a Indonésia, pela teoria, não nos interessava. Por que não interessava a Indonésia? Porque naquela época já tinham 250 milhões de habitantes. Então, eles desceriam pelas ilhas da Micronésia, etc, chegariam em dois lugares que são os paraísos anglo-saxões, Nova Zelândia e Austrália. E este era o medo da época. Não estou dizendo que esteja certo, era o medo da época e uma das razões pelas quais os americanos entram na guerra. Não vão acreditar que seja porque o Kennedy era católico, não. O presidente eles já tinham conseguido impedir o avanço comunista na Coreia. Isso. Coreia do Norte e Claro. Coreia do Sul.
E não tiveram sucesso no Vietnã. Não tiveram sucesso. Só que aí, o que aconteceria? A guerra, etc, etc. O tempo passou, a guerra teve o desfecho que todos nós conhecemos, porém, a descida dos amarelos de olho puxado parou. E foi interrompida pelos próprios comunistas, porque eles se tornaram embaixo da China, comunistas, mas pró União Soviética. Então, os próprios comunistas impediram que outros comunistas... Os comunistas maoístas. Maoístas fossem. Tu fosse ao Camboja também? Ah, sim. O Camboja é o que eu mais fiquei. Que tu mais ficaste? Ah, sim. E o povo muito afetuoso? O povo, olha, eu realmente senti muitíssimo com o que aconteceu com eles, com o Pol Pot e etc. Com o Khmer Vermelho. O Khmer Vermelho. Eles mataram milhões de pessoas. Mataram milhões e tinha o Khmer, na época tinha o Khmer Bleu, o Khmer Rouge. Que é o Khmer Vermelho. Né? E os loyalistas, que seria mais ou menos uma espécie de Khmer branco. E Khmer, o nome é de populações do local, muito antigas. Agora, eles são encantadores, formidáveis, ótimos. Aliás, no próprio Vietnã, eu só senti uma reação, muitos anos depois, que eu fui com a Eliana ao antigo Vietnã do Norte. Porque quando eu estava no Vietnã do Sul, estou situando, não são os nomes deles. Quando eu fui a Hanoi, eu fui há muitos anos depois e por mera sorte. Um dia eu saio com a Eliana de um hotel e tem uma vitrine grande, visite o Vietnã. Como visite o Vietnã? Entramos na vitrine. Ela disse, por favor, me explica aí, eu estou vendo aí, visita o Vietnã. Disse, sim, senhor, o senhor pode ir. Mas como pode ir? Abriram a semana passada. Como assim? O Vietnã estava fechado aos estrangeiros. Ah, interessante. O Sul nunca foi muito Vietnã. Eles não conseguiram sequer emplacar o nome do Ho Chi Minh. Quem refez, se eu não me engano, as relações foi o Bill Clinton. Foi nos anos 90, com o Vietnã. E mais ou menos nessa época, de uma hora para outra, nós entramos em 10 minutos, eles xerocaram o nosso passaporte, nós pagamos uma passagem de 3, 4 dias. E foram. E fomos. Muito legal. Para a gente fechar, Flávio, qual é o país que tu mais gostas no mundo? Sei que o cara viajado como tu gosta de muita coisa. Primeiro tudo eu falo para viajantes, eu não falo para turistas. Não que eu não queira nada com turismo, não. É que o turista dá muito valor a coisas que eu, pessoalmente, não dou. Por exemplo, eu moro a 500 metros de um shopping. Eu só vou às quartas-feiras para o nosso almoço. Eu não tenho a cabeça de shopping. Provavelmente eu seja muito antigo e me falta... Se eu precisar comprar uma camisa, eu me lembro de ir à Rua da Praia, a Borges disso, Borges daquilo, etc, etc. Mas não me lembro de ir a um shopping, o que é uma burrice, porque eu tenho ar-condicionado, estacionamento, segurança e etc. Mas as coisas são assim. Você não pode misturar, Diego, um país de praia com um país de montanha. É a primeira coisa. Agora, se eu tivesse que escolher um país como exemplo para qualquer coisa, é a Nova Zelândia. Nova Zelândia é absolutamente fantástico. E se nós tivermos mais um minuto, eu até te digo uma coisa. Austrália, Nova Zelândia. A Austrália é um desertão. Se diz que é um país ótimo. É mentira. Ótimo são os indivíduos que foram para lá e transformaram um deserto, 93% geograficamente, de deserto, num grande país. Quer dizer, eles tiveram o brilho que nós não tivemos no Nordeste. Até mesmo porque mandamos os holandeses embora. Claro. E depois de mandar o suíte embora daqui, ele funda Nova York. Me desculpe. Ao lado tem um outro país absolutamente verde. Nova Zelândia. Nova Zelândia é um exemplo para qualquer lugar. Então, um deserto, absolutamente verde. Para o deserto, eles só mandavam
os degredados. Para a Nova Zelândia, só os carolas. Você tinha que provar que era casado, que tinha filhos, ou pelo menos que sabia fazê-los, e que tu ias ao culto todos os sábados. Então, um com carolas, um com... Os dois países foram para o primeiro mundo. Um deserto e com degredados. O outro, verde, bonito, espetacular, e com gente operosa e religiosa. Muito bom. Os dois deram certo. Flávio Delmésio, obrigado. Olha, em absoluto. Sempre um prazer. Eu acho que eu falo demais, viu? Sempre um prazer te receber. Vamos falar mais, tá? Este é o Flávio Delmésio, grande figura, fotógrafo, jeito culto, viajado. E este é o programa Opinião Livre. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Diego Casagrande e está no ar Opinião Livre. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio avançado, no restaurante indiano Charim, Marcelo Beltrán. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te encontrar. Marcelo Beltrán, que é mestre em administração, consultor na área de comunicação, participou ou foi organizador ou coordenador de inúmeros livros, alguns deles eu tenho aqui. Esse aqui, inclusive, conversei contigo, que é o mais recente. Exatamente. Né? A Nova Gestão na Era do Conhecimento. Ele foi o coordenador deste livro, tem textos, artigos de muita gente boa. Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Diego. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom esse momento aí para a gente conversar e a pauta não falta, né? Pelo contrário, né? Sobram assuntos, né? E eu espero aí que esses minutos que a gente esteja juntos aí sejam proveitosos, né, para os teus telespectadores. Marcelo, o que está acontecendo com o nosso país? Parece que a gente rema e não sai do lugar, pelo contrário, em alguns casos até anda para trás. Nós que estivemos juntos aí nos últimos anos, enfim, pela decência na política, nós que há mais tempo, um dia desse tu citaste no programa Rádio Livre, que eu tenho a honra de apresentar, que tu foste para as ruas, né, no Diretas Já. Eu fui também. Sim. Eu fui no comício das diretas com 12 anos com o meu tio no centro de Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez. Tudo isso aconteceu, nós já temos aí mais de 3 décadas de democracia plena, se a gente considerar que democracia é o povo poder votar. E o país ficou melhor? Os números dizem que não, né? Se a gente analisa a realidade como um estatístico, como um matemático, como um engenheiro, né? Se você olha os indicadores, né? As resultantes, né? As entregas, as saídas, né? Quer dizer, vamos pensar como num processo, né? Que se tem, né? Você tem a entrada, né? Que é o input, tem o processamento e tem a saída, que é o output, né? É uma nomenclatura da engenharia de processo. Então, entrou democracia, né? Em 84, 85, né? Na primeira eleição para prefeito, né? Então, entrou democracia no sistema. Na verdade, teve de governador em 82. 82, exatamente. 82, exatamente.
De presidente, o primeiro civil, por via indireta, foi o Tancredo, que não assumiu, e o Sarney em 85. Exatamente. Exatamente. Então, entrou a democracia no sistema, houve um processamento aí de 3 décadas e meia, 35, 36 anos, e saiu o que a gente tem hoje. Então, a saída, né, desse processo, ela é terrível, né? Ela é terrível em todos os aspectos, né? Se você pega, por exemplo, né, os indicadores nas áreas sociais, né, educação, saúde e segurança, né, apenas esses 3, né, a gente teria dezenas de outros, né? Se você pega os números que a gente tem hoje, né, eles são negativos, são terríveis. Né? Apenas um deles, né, o IDEB, né? O IDEB é o Índice de Educação Básica, né? O índice de Desenvolvimento em Educação. Né? Ou seja, é o quanto as crianças sabem. Né? Uhum. Se você pega os números, e as crianças brasileiras majoritariamente estão nas escolas públicas, né? Onde a maior parte das crianças estuda. Né? As escolas privadas não detém a maioria do alunado. Então, essas crianças aí, a nota delas é 5.4, 5.6, 5.8, né? Ou seja, elas sequer atingem a nota mínima para passar de ano em qualquer escola boa do mundo, né? Ou seja, neste indicador básico, então, da educação das crianças, né? O Estado brasileiro, né? E o Estado brasileiro somos nós participamos dele, né? Então, nós, né? Eu acho que eu com muito menos responsabilidade, mas nós, né? O Estado brasileiro, ele produziu crianças incapacitadas para construírem a sua autonomia no mundo, o seu progresso educacional, psicossocial, emocional, afetivo, cultural, né? Por quê? Porque estão menos despreparadas, né? Então, esses dias, Diego, até me permito, assim, eu estava num debate de uma escola de marketing de Porto Alegre, graduação, né? E eu comentei do funk, né? O funk, né? O funk hoje está presente em escolas, e o argumento que o funk está presente em escolas, vejam, né, a sutileza, né? Não, se a gente não trabalha com funk, as crianças não vêm para a aula. Que loucura. O funk é um fenômeno de atração, né? E o funk, né? Obviamente eu respeito os telespectadores que apreciam, né? Mas eu acho o funk é um retrocesso de 1000 anos na história da arte, da música. O funk, ele era um grunhido da savana, né? Legítimo, ele fez parte né? Aquele som gutural, né? Uhum. Faz parte, aquilo está apropriado na história do desenvolvimento humano. Mas a história andou, né, Diego? Claro. O ser humano nesses 1000 anos produziu, né, beleza estética em todos os campos, inclusive na música. Né? Então, quando a gente, nos 2016 e 15, volta para o funk, né, nós estamos voltando 1000 anos. Né? Quer dizer, quando o funk assume protagonismo cultural, né? Então, eu sinto que os educadores tenham que lançar a mão do funk na escola, né? Veja que tragédia, né? Para poder ter as crianças em torno, né? Então, concluindo essa introdução, né, Diego, os indicadores são terríveis, os números da saúde são terríveis, o SUS faz milagre, né? Eu conheço médicos, o SUS faz milagre no Brasil, é referência como programa de saúde internacional, mas a gente sabe que não atende, tem fila em todas as áreas, as pessoas não têm atendimento, os postos de saúde não têm, né? E a segurança, eu acho que eu vou poupar o telespectador, né, que está nos assistindo agora, de falar sobre a segurança. Então, pegando apenas esses 3, né, a gente vê que o que o Estado democrático produziu foi uma pequena tragédia para alguns, muita tragédia para outros, e benefícios para alguns, sim, claro, né? Teve gente que progrediu, assim, a gente também não pode olhar para a história, né, como, então, a gente não fez nada? Sim, fizemos, mas os números são terríveis. E isso é uma coisa curiosa, porque, e triste ao mesmo tempo, que nós tínhamos tantas esperanças, né, de que, até uma coisa ingênua, de que a democracia resolveria os nossos problemas, ou seja, a falta de liberdade era a essência do nosso problema central, né? E na verdade nós estamos vendo que não é isso. Tu foste um militante esquerda. Fui. Não precisava contar isso, né? Mas eu preciso contar. E acho interessante dividir isso com o telespectador,
porque, de maneira geral, a maior parte da sociedade brasileira teve um pé na esquerda. Sim, não necessariamente na esquerda petista ou comunista, não é isso. Mas, quer dizer, não se tinha muita alternativa de pensar fora da esquerda no Brasil. Quem pensava fora da esquerda era a minoria, né? O que era, inclusive, uma distorção nefasta, e os resultados hoje também estão aí. Mas vamos lá, tu continuas um homem de esquerda? Não, claro que não, né? Veja, eu tenho amigos em todos os campos. Obviamente, alguns amigos viram a minha transformação, devem me achar talvez alguém que, poxa, abandonou uma trajetória bonita, enfim, lá atrás, né? Mas não, né? Eu não consigo hoje olhar para aquele mundo que eu defendi, né? Eu conheci setores da esquerda católica, né? Conheci setores da esquerda sindical, né? Na minha juventude em Porto Alegre e mesmo fora daqui, né? Aquele sonho, né? É um sonho, né? Nós tínhamos a gente leu As Veias Abertas da América Latina. Do Galeano. Né? E abraçou aquela coisa ali, a Paulo Freire, né? Quer dizer, o sujeito, né? Enfim, aquela coisa. Aliás, o Galeano, antes de morrer, disse o seguinte: olha, hoje eu não escreveria aquilo. Obviamente que não, né? Porque, no fundo, né? No fundo, a esquerda, né? Os homens da política que assumiram o Estado entraram todos com os ideais bonitos daquele movimento da liberdade do ser humano, etc., né? Mas o sistema, né, aquela frase do Capitão Nascimento, né, o sistema, né, trabalha para ele, né, o sistema, aquilo ali que começou de um jeito que tinha, né, tinha uma visão, puxa, agora vamos ter políticos que vão transformar o Estado brasileiro, vão transformar o mercado, a economia, o capitalismo numa coisa mais adequada, né? Então, aquele represamento ingênuo das iniciativas, né? Então, sim, a resposta é não, obviamente que não, né? Eu me considero uma pessoa de âmbito conservador hoje, né? Eu não, é a palavra que mais me esclarece hoje, né? Agora, no Brasil, em razão da ignorância cultural e política, se dizer conservador é uma heresia, cada vez menos, a coisa vem mudando. Mas tu fizesse, por exemplo, se tu tivesse feito essa afirmação aqui há 10 anos, tu irias perder 90% dos teus amigos. Com certeza, não é? Com certeza, então, a gente vem num processo de amadurecimento e até de informação, né? Mas a palavra conservador foi muito estigmatizada. E o problema, né, Diego, assim, nesses 36 anos, 37 anos, né, digamos assim, todo mundo, né, eu te diria assim, ó, 10% das pessoas que eu conheço se mantiveram lúcidas, esclarecidas com tudo isso que estava ocorrendo. Mas 90% nos últimos 20 anos começaram a fazer uma migração mental, né? O que a gente chama do mindset, né? Do modelo mental, né? Começaram a ver que aquele modelo mental de interpretar a realidade, né, não respondia mais. Por exemplo, há uns anos atrás eu li uma frase assim, tem num dos autores, que eu não sei se, enfim, não sei se é do Ronald Reagan ou se é da Margaret Thatcher, né? E, assim, aquelas coisas simples, né? Mas que te dizem muito, que fazem tu olhar para o teu modelo e ver como é que tu enxerga a vida, as organizações, a política e a economia. Ambos eram grandes frasistas. Aí, assim, né? A gente mede a eficácia de um programa social Reagan pelo número de pessoas que saem do programa e não pelo número de pessoas que entram no programa, né? E aí você pega no caso brasileiro, né? E você vai ver. Um dia eu estava conversando com meu filho, eu tenho um filho do meio que é psicólogo, e ele me fez ver algo que estava ficando meio embaçado, assim. Ele disse assim, sobre essa história de programa social. Ele disse: pai, alto lá, tem pessoas na sociedade que estão em situação muito frágil, o Estado tem que ajudar. Famílias destroçadas pelo crime, crianças abandonadas, pessoas inválidas, pessoas dependentes químicas pesadas, né?
E sim, o Estado tem que acolher, né? Só que no processo de redemocratização, e quando esses setores mais vigorosamente à esquerda começaram a ocupar os espaços de poder, qual foi a lógica? O programa social é um grande colchão de acolhimento, né? É como o exército industrial de reserva que falaram lá. É o exército criado, né? E entra para ficar. Entra e fica. Né? Os casos de que a gente... E olha, eu estou falando de informações de 10 anos atrás, viu? Né? Incontáveis casos de gente contando que membros da família pararam de trabalhar porque estavam no programa social, não precisavam do programa, né? E perderam aquele tônus, aquele desejo de crescer, né? E de realizar aquela promessa. Esse é o paradoxo, né? Qual foi a grande promessa da esquerda? Né? Autonomia. Quer dizer, uma delas, né? Claro. Autonomia do trabalhador, autonomia da consciência, autonomia, né? O programa social elimina a autonomia. Ele aprisiona o trabalhador. Ele torna o cara cidadão. refém, né? Então, sim, é uma forma de escravidão, né? Claro que é. Sim, eu quero uma sociedade com pessoas autônomas, né? Que possam ser funcionários públicos, sim, podem ser, mas vão fazer autonomia lá dentro, né? Podem ser empreendedores, sim. Esta falsa polêmica, esta falsa oposição, né? Estado ou não Estado, né? Isso não ajuda o debate, né? O Estado é necessário, né? O ser humano aprendeu que o Estado ajudou a brutalizar menos as relações, ele controla, o judiciário é necessário, as leis são necessárias, as instituições são necessárias. O que houve no Brasil? Os caras que assumiram o sonho da sociedade fizeram o sistema trabalhar para si, para eles, né? O sistema primeiro trabalha para o sistema. Claro. Né? Então, isso é inaceitável. São as tais corporações. De todos os níveis. Né? São as corporações, né? Privadas, os fundos de pensão, as corporações públicas no Estado. Né? E a gente tem que, sim, meter o dedo na ferida, sim, setores importantes do capitalismo brasileiro entraram numa zona de conforto, se acomodaram com essa coisa, gostaram desse brinquedo, entendeu? E estavam bancando esse brinquedo. Eu tenho um pé muito atrás com o nosso capitalismo, viu? Eu acho que nós nunca tivemos um capitalismo pleno, viu, Marcelo? Não te parece? Sempre houve muito controle, pelo menos a nossa geração já pegou isso, muito controle estatal sobre a atividade econômica e sobre as trocas voluntárias, que em última análise é o que é o capitalismo. Né? Com certeza. Eu tenho muito receio de transferir dados, às vezes, sem checar, né? Mas eu vou, esses dias, numa palestra, né, em São Paulo, e numa organização muito importante, o palestrante deu dado lá, que haveriam, no sistema contábil brasileiro, alguma coisa como 260 mil elementos. Tá? Normas. Não sei se normas inteiras ou artifícios da norma, assim, né? Até achei que eram mais, viu, Marcelo? Eu já ouvi números assim. 260 mil é uma coisa inimaginável. É uma loucura. Parece que aquela livraria, a FINAC, né? Ela foi embora do Brasil, tomou a decisão, porque ela estava gastando muito dinheiro com os assistentes contábeis, com contabilidade, com controles, né? Claro. E estava deixando de investir dinheiro na atividade finalística, que eram os ambientes das livrarias, a parte do comércio mesmo, né? E aí lá parece que abriu mão, né? Enfim, então, um país, né, refém de um cipoal, né, de uma floresta de artifícios que nos prendem, né? Quer dizer, os historiadores dizem que uma parte vem do patrimonialismo português, outra parte vem da nossa cultura, né, da nossa malemolência, né, do país tropical, né, dessas coisas todas, né? Isso provavelmente é um conjunto de causas, né? Não é só uma, né, Diego? Mas nós somos, né, foram construções que a gente foi tendo ao longo de séculos, né?
e que geraram, né, este ser hoje, né, que está à beira do precipício. Né? Você pega apenas, eu estou me estendendo, né, mas apenas, por exemplo, eu vou dizer para o telespectador compreender, né? Tem um consultor muito referente no Brasil chamado Vicente Falcone. É um engenheiro que nos anos 70 foi para o Japão, estudou, né, era mineiro, né? Estudou qualidade, depois veio vender aqui, né? Foi empreender aqui, fez um instituto e trabalhou muito em vários estados. Trabalhou especialmente no Rio Grande do Sul, no Rio e em Minas. 3 dos estados mais desarticulados hoje. Né? Então o problema não é só a gestão, o problema é o Estado. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Tu não achas que o Estado ele é, na verdade, reflexo do que somos enquanto sociedade? Quer dizer, que o mindset do brasileiro médio, por favor, não estou dizendo todos, tem muita gente correta, honesta e trabalhadora no Brasil, mas o mindset médio é o de levar vantagem em tudo, é de tirar um naco onde dá para tirar, e o Estado, na verdade, brasileiro é reflexo disso. Eu tenho convicção disso. Assim, essa história de botar o mico no ombro do outro, não, acho que a gente faz parte dessa estrutura, sonhando que as gerações que estão vindo agora, né, saibam fazer essas diferenças, né, Diego? Mas nós temos esse... É isso, né? É isso, não. Porque, por exemplo, nós fazemos parte disso. Disso, né? Porque agora a gente fala muito dos políticos. Não. A gente tem muita raiva hoje em dia dos políticos, porque boa parte dos políticos são vigaristas mesmo, são safados, são corruptos, não dão a mínima para nós. Mas, vamos lá, muitos dos que viraram as costas para nós, há um tempo atrás, estavam falando a nosso favor, Marcelo. Entraram no sistema e aproveitaram para tirar o naco deles. Então, eu te digo, há uma média de procedimento. Infelizmente é Bom, assim, Diego. E aí eu te pergunto, quando a gente chega a essa conclusão, o que o futuro nos reserva? Tu sabe, Diego, é uma coisa paradoxal. Eu estou fazendo agora o meu 8º livro, junto com o Eurico Salles, que é um fotógrafo. Nós estamos fazendo um livro sobre... Nós vamos contar a o Eurico, o Eurico é o fotógrafo. É, um grande fotógrafo. Dos grandes fotógrafos brasileiros. Está de aniversário hoje, E a gente vai contar a trajetória de organizações da sociedade civil que ajudam, né? Ou ajudam pessoas que têm problemas de saúde, ou ajudam adolescentes a não beber na direção. Terceiro setor. Terceiro setor, né? As conhecidas e as não conhecidas. E tem lá uma franja lá que é as organizações que eu chamo que trabalham com oportunidades. Por exemplo, Projeto Pescar, Junior Achievement, a Fábrica de Gaitas do Borgatinho, Instituto Ling, né? Essas instituições todas, né, elas estão trabalhando numa franja da sociedade, da provocação para a autonomia, para o estudo, para a meritocracia. Vai trabalhar, vai fazer a tua vida, né? E cada uma delas tem obras distintas em todo o Brasil já. A Junior Achievement nasceu aqui, né? Eu estou te dizendo isso porque eu tenho pesquisado nos últimos 6 meses sobre esse tema, né? Mas tem também a comunidade de Lajeado, que fez um presídio, Diego. Ou seja, você pode dizer assim, mas estão aí porque o Estado fracassa. Não. A sociedade onde tem mais trabalho voluntário é os Estados Unidos, é a sociedade mais rica. Então, não tem a ver pobreza com voluntariado. Mas também é onde o Estado menos faz. Exatamente. Pelas pessoas, a não ser no essencial. Então aqui é um paradoxo. Aqui o livro poderia ser, olha, é o limite do Estado? Não, nós estamos olhando para o copo meio cheio. São pessoas que estão dando seu tempo, sua vida, suas horas, né, para fazer progresso, para transformar a vida de outros. Às vezes para salvar, como o Instituto do Câncer, a criança com diabetes, eles vão salvar mesmo. Né? Então é uma coisa de... Né? Às vezes é botar uma livraria no Campo da Tuca, né? Aliás, uma livraria. Um trabalhador que coleta livros e abre uma pequena livraria em casa para servir aos moradores no território. Então, assim, eu tenho visto muito sobre esse tema e, assim, eu te digo, Diego, isso me renovou a esperança no ser humano. Ponto. Os nossos problemas são absurdamente maiúsculos, né? Eu não tenho dúvida alguma disso.
Nós temos um Estado inchado, que, como eu disse, o Estado é um sistema. Esse Estado tem trabalhado só para si, e o que sobra ele atende à sociedade. Quando a gente vê o dado das contas públicas, né? O que é contas públicas? É quanto eu ganho e quanto eu gasto. É isso que é. Então, o Estado está ganhando dos impostos e está gastando primeiro consigo, e o que sobra ele aplica, né, migalhas, né, para o cidadão. Então, quando o vendedor de picolé, quando o pasteleiro, quando o pequeno empresário se dá conta que o problema das contas públicas é dele também, né, que chega nele, né, aí a gente vai ter a transformação do Brasil. Né? Eu sou esperançoso, mas com muito critério, assim, né, tendo um lado, tem uma sombra em cima de nós, Diego. Né? Eu estou olhando para o sol que tem ainda, né? Não posso. Claro. Se eu olhar para a sombra, nos liquidamos todos. Né? Terminou tudo. Terminou tudo. Né? A gente entrega os pontos. Né? Eu tenho filhos nesse país, né, que não foram embora daqui, não vão. Tem outros que estão indo, né? Mas os meus não. Né? A gente poderia começar, só para a gente fechar, Marcelo, claro, pela segurança, que é a essência de existir do Estado. O resto, com todas as dificuldades, se busca. Segurança que afeta, sobretudo, o mais pobre, porque o rico está sujeito, mas ele blinda seu carro, ele mora em locais com muita segurança. O pobre está sendo assaltado na parada hoje, não pode voltar tarde para casa. Essa, eu diria, a insegurança não deixa você chegar no centro de saúde, não deixa você ir para a escola, ou se vai para a escola ela está fragilizada porque o tráfico tomou em volta. Quer dizer, realmente, a segurança é o problema 00, né? Quem sabe, né? A gente consegue. Quem sabe. A gente acorda todos os dias para isso. Eu não vou deixar de fazer isso todos os dias. Claro. Os limites são grandes, né? Mas a esperança ela precisa estar na mesa. Né? Marcelo Beltrán, obrigado pela entrevista. Nós vamos conversar em outras oportunidades, tenho certeza. Obrigado. Muito obrigado, Diego. Valeu. Obrigado. Opinião Livre.